Então vamos dar início à aula 4 e com certeza por conta do título, muitos de vocês já vieram pensando: poxa, agora o Pio vai mostrar pra gente as projeções de Fibonacci, né? Os alvos com Fibonacci. Com certeza alguns de vocês aí, ou talvez a maioria, até pensou isso. Mas cara, como eu disse no início do treinamento, eu até pensei em fazer isso, pensei em trazer a projeção de Fibonacci, mas depois, cara, se você for parar para ver, poxa, tem dezenas aí, centenas de canais no YouTube que falam sobre projeção de Fibonacci, entendeu? Eu não vou trazer que Fibonacci só porque a maioria gosta, só porque a maioria utiliza, não, vou trazer aquilo que eu vi que foi mais eficiente para mim. E eu não estou falando que Fibonacci não funciona, vamos deixar aqui por um instante só o Parabolic SAR. Então, por exemplo, aqui nós temos uma perna de tendência de alta, um pullback. E aí eu quero saber até onde provavelmente vai a próxima perna de tendência. Poxa, se você utilizar a projeção de Fibonacci, percebe que o preço chega aqui no alvo, certo? Basicamente ele parou aqui no alvo de 100%. Aí tudo bem, ocorreu essa outra perna de tendência, ocorreu esse pullback, aí você quer saber o alvo dessa nova perna de tendência aqui, até onde provavelmente essa nova perna de tendência vai. Aí você puxa de novo a projeção de Fibonacci, olha. E olha só, funciona mais uma vez. Então, eu não estou aqui falando para vocês que isso não funciona. Não estou falando que a projeção de Fibonacci não funciona, longe disso. Só que eu acho muito mais eficiente montar o contexto do mercado sem a projeção de Fibonacci. Eu já vou explicar para vocês por quê. Vejam só aqui, nesse ponto aqui, nós temos uma perna de tendência, nós temos um pullback e a gente quer saber até onde provavelmente vai essa nova perna de tendência, correto? E aí com a ferramenta de projeção de Fibonacci, nós temos que utilizar esses 3 pontos para a ferramenta nos dar o alvo, né? De até onde pode ir essa perna de tendência. A gente pegar esses 3 pontos aqui, a ferramenta deu esses alvos aí. Eu inicialmente pensaria que eu deveria parar de operar aqui, porque esse aqui é o alvo de 100%. Só que aí eu tenho que identificar se o preço está buscando esse alvo mesmo. Na realidade estava buscando um alvo mais acima. Se o preço não para aqui, ele está buscando outro alvo. Se o preço não para aqui, ele está buscando outro alvo. Certo? Eu tenho que conseguir identificar isso. E isso sempre me incomodou na projeção de Fibonacci. Sempre me incomodou isso. A mesma coisa aqui atrás, olha só. Nós temos uma perna de tendência. Nós temos um pullback. A gente quer saber até onde essa perna tende a ir. Daí a gente traça a projeção de Fibonacci. O preço ele atinge o 100%, não para. Atinge o 161,8%, não para. Atinge os 200%, aí só ele para. Certo? Ele faz o pullback e inicia uma nova perna de tendência. Então, cara, eu sei que existem formas gráficas, né, e até mesmo indicadores que vão te mostrar quando provavelmente o preço não vai parar nesse alvo, que na realidade ele está buscando um alvo mais acima, ou que ele não vai parar nesse alvo e que ele está buscando esse alvo acima. Certo? Mas ter que identificar qual alvo ele está buscando sempre me incomodou. Isso é uma coisa minha. Sempre me incomodou. Mas eu continuava utilizando a projeção de Fibonacci até que eu parei para raciocinar uma coisa. Para que serve a projeção de Fibonacci? Se vocês entenderem para que serve a projeção de Fibonacci, vocês vão entender por que nesse método aqui nós não precisamos da projeção de Fibonacci. Talvez se vocês estiverem muito ligados nisso que eu passei nesse treinamento inteiro, vocês já entenderam por que nós não precisamos da projeção de Fibonacci. Vamos supor que nós estamos em uma tendência de alta. Se ele fez perna de tendência aqui, olha só, depois ele fez um pullback. A projeção de Fibonacci ela vai nos dizer até onde provavelmente vai uma perna de tendência. Até o ponto onde o preço ele pode encontrar problemas, dificuldades de continuar subindo e fazer um pullback. É para isso que serve a projeção de Fibonacci. Então, com a ferramenta de projeção de Fibonacci, para nós sabermos até onde provavelmente vai a nova perna de tendência, nós deveríamos pegar esse ponto, este ponto aqui e mais esse ponto, certo? Clicarmos com a ferramenta de projeção de Fibonacci dessa maneira, e aí a ferramenta vai nos dar os alvos, né? Que é a região onde provavelmente a perna de tendência ela vai encontrar problemas e vai voltar a cair. Então, cara, guarda isso aqui na mente de vocês. A projeção de Fibonacci serve para sabermos até onde provavelmente vai uma perna de tendência. É para isso que serve a projeção de Fibonacci. E isso é óbvio, também é a mesma história na tendência de baixo. Se o preço ele fez perna de tendência, fez um pullback, você quer saber até onde provavelmente vai ir a perna de
tendência, a nova perna de tendência. Você quer saber qual é a região onde a perna de tendência ela vai encontrar problemas e vai fazer um pullback. Para você descobrir isso, você utiliza a ferramenta de projeção de Fibonacci, pegando esse ponto, esse ponto e esse ponto, e a ferramenta vai te dar o alvo, que seria a região, repetindo, onde o preço ele provavelmente encontraria problemas e faria um pullback, certo? Então é para isso que serve a projeção de Fibonacci, para sabermos até onde uma perna de tendência provavelmente vai ir. Agora, entendido isso, por que eu entendi que nós não precisamos da projeção de Fibonacci nesse método? É simples, cara. Se você quer saber até onde vai a perna de tendência, é o seguinte: se você está em uma tendência de alta, eu já repeti isso várias e várias vezes nesse treinamento para vocês. Se você está numa tendência de alta, o parabólico SAR está por baixo do preço, você está numa perna de tendência. A partir do momento que o preço ele pega o parabólico SAR e joga o parabólico SAR para cima do preço, acabou a perna de tendência, certo? Que é exatamente para que serve a projeção de Fibonacci. A projeção de Fibonacci serve para sabermos até onde vai essa perna aqui. Então basta que nós olhemos o parabólico SAR que nós vamos saber até onde vai a perna de tendência. Então, nesse método, nós não precisamos da projeção de Fibonacci. Então, você viu que o preço ele fez perna de tendência, pullback e inicia uma nova perna de tendência aqui. Aí você fala, poxa, até onde eu posso acreditar nessa perna de tendência? Aí, ao invés de você traçar a projeção de Fibonacci, tudo que você faz é observar o parabólico SAR. O parabólico SAR estiver por baixo do preço, você está na perna de tendência. O preço ele pega o parabólico SAR, joga o parabólico SAR para cima do preço, acabou a perna de tendência. Certo? Você não precisa da projeção de Fibonacci para você saber isso. Você não precisa ter aquele trabalho de, por exemplo, traçar a projeção de Fibonacci e identificar que o preço não vai parar no 100%, certo? Que ele vai parar só no 161,8% ou no 200%. Não, tudo que você precisa é observar o parabólico SAR. Enquanto você estiver numa tendência de alta e o parabólico SAR estiver por baixo do preço, você sabe que você está dentro de uma perna de tendência de alta. E é a mesma coisa na tendência de baixa, olha só. Estamos dentro de uma perna de tendência aqui. Porque se nós estamos dentro de uma tendência de baixa e o parabólico SAR está por cima do preço, isso significa que nós estamos dentro de uma perna de tendência de baixa. E essa perna de tendência de baixa ela durou até o preço pegar o parabólico SAR e jogar o parabólico SAR para baixo do preço. E aí você sabe que acabou a perna de tendência. Você não precisa traçar Fibonacci, a projeção de Fibonacci, para você saber o alvo dessa perna. Tudo que você precisa é observar o parabólico SAR. Isso tudo que eu expliquei para vocês, pessoal, para vocês entenderem que nós não vamos precisar da projeção de Fibonacci para sabermos até onde podemos operar, certo? Acredito que vocês tenham entendido. Precisei fazer essa explicação detalhada para vocês entenderem isso. Agora vamos adiante. Vamos voltar aqui com as médias, certo? Que demonstram a força da tendência. Certo, pessoal? Então vamos responder a pergunta do título dessa aula. Até quando vale a pena você acreditar nessa tendência? E na realidade, essa pergunta ela já foi respondida nas aulas anteriores, certo? É só nós utilizarmos as informações que nós já temos, que já estão na nossa cara. Então vamos lá, cara. Eu peço que vocês prestem atenção no lado direito aqui do gráfico, tá bom? Nós temos aqui uma tendência de alta. E aí abriu um novo pregão. Olha só o que ele fez. Ele rompe o fundo anterior. Rompeu o fundo anterior. Isso significa o quê? Iniciamos uma tendência de baixo. Iniciamos uma tendência de baixo. Porque rompeu o fundo anterior. Ok. E aí você começa a identificar as informações que nós temos. Primeira informação, estamos em uma tendência de baixo. Ok. Parabólico SAR está por cima do preço? Parabólico SAR está por cima do preço. Isso significa o quê? Se estamos em uma tendência de baixo, parabólico SAR por cima do preço significa perna de tendência. Já ensinei isso para vocês nas aulas anteriores. As médias são cruzadas para baixo? Sim. As médias são cruzadas para baixo. A azul está cruzada para baixo da vermelha. Isso significa o quê, pessoal? Que nós temos força nessa tendência de baixo. Estamos dentro de uma tendência de baixo, estamos dentro de uma perna de tendência e temos força nessa perna de tendência. Ou seja, eu tendo essas informações, eu posso ir para o tempo gráfico de 1 minuto e dentro da minha estratégia, eu posso começar a operar na ponta vendedora, nunca na ponta compradora. Nós temos informações de uma forte tendência de baixa e que estamos dentro de uma perna de tendência. Então, no 1 minuto, nós só podemos operar vendidos. E aí a gente continua acompanhando no 15 minutos. Olha 15 minutos, continua caindo, continuamos em uma perna de tendência, continuamos com força porque as médias estão cruzadas para baixo, a gente continua observando, então até o momento ainda vale a pena acreditarmos na tendência, continua observando, o preço ele não para de cair, ainda estamos dentro de uma perna de tendência, o
preço pegou o parabólico SAR, jogou o parabólico SAR para baixo do preço. A partir de agora, não vale mais a pena acreditar nessa tendência. Agora acabou a perna de tendência, teve a confirmação aqui. Então a perna de tendência foi desde aqui de cima até aqui embaixo. Então valeu a pena acreditar nessa tendência até aqui, até o preço pegar o parabólico SAR. Então nesse método, como que a gente responde essa pergunta? Até onde vale a pena acreditar na tendência? Você para de acreditar na tendência quando a perna de tendência acaba ou quando a tendência perde a força. Ou, é óbvio, né, quando ambos acontecem. Acaba a perna de tendência e quando acaba a força da tendência também. Certo? Aí você para de acreditar na tendência. Certo? Aí você espera novamente iniciar uma nova perna de tendência que também tem a força. Aí você volta a acreditar na tendência. Tá? Vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui. No dia 18 de maio, vou mostrar esse vídeo aqui rolando. Nós estávamos dentro de uma tendência de alta, né? Uma vez que o preço ele rompeu esse topo aqui, olha. O preço ele rompeu esse topo. E aí aqui nós estávamos em uma perna de tendência de alta. O parabólico SAR estava por baixo do preço. Por conta disso, nós estávamos dentro de uma perna de tendência de alta. Só que, observem aqui as médias móveis. Elas estavam cruzadas para baixo. A média móvel azul cruzada para baixo da média móvel vermelha. Então ali já não valia mais a pena eu acreditar na tendência. Lembra que eu acabei de responder para vocês. Vale a pena você continuar acreditando na tendência até acabar a perna de tendência ou até acabar a força da tendência. Como eu mostrei para vocês nas aulas anteriores, para você identificar a força da tendência, é muito simples. Se você estiver numa tendência de alta, essas médias que eu mostrei para vocês, elas têm que estar cruzadas para cima. Se você estiver dentro de uma tendência de alta e as médias estiverem cruzadas para baixo, significa que a força da tendência de alta acabou, tá bom? Eu já expliquei isso para vocês. Então aqui acabou a força da tendência. Eu já sabia desde o início do pregão que não valia a pena eu continuar operando. E aí, pessoal, olha só, o preço ele só foi caindo nesse dia. Eu não abri operações. Sem esse método, eu poderia ter entrado comprado aqui, porque estávamos dentro de uma tendência de alta. Só que eu não acreditei nessa tendência de alta, porque nós tínhamos as médias cruzadas para baixo, não tínhamos força. Então eu fiquei esperando nesse pregão aí. Nesse pregão eu marquei esse fundo aqui, olha, esse fundo anterior. Por quê? Eu sabia que se rompesse esse fundo, o que ia acontecer? Uma perna de tendência de baixo. Acaba de romper o fundo. Olhem só, por isso ele estava fazendo tendência de alta. Lembra do que eu falei para vocês? Rompeu o fundo, virou tendência de baixo. Significa que essa perna aqui se torna uma perna de tendência. Expliquei isso para vocês. A partir do momento que rompe o fundo, se torna tendência de baixo. Então, nesse caso, se tornou tendência de baixo, o parabólico SAR está por cima do preço, como está aqui, significa essa perna uma perna de tendência de baixo. E, além disso, cara, nós temos as médias cruzadas para baixo, certo? Estamos agora em uma tendência de baixo, nós temos as médias cruzadas para baixo, significa que nós temos força na tendência de baixo, e o parabólico SAR estando por cima do preço, significa que nós estamos dentro de uma perna de tendência de baixo. Cara, eu já falei isso várias e várias vezes, mas isso é extremamente importante. Guardem isso na mente de vocês. Se você chegou no mercado, observou que o último ponto rompido foi um fundo, você já sabe que é uma tendência de baixo. Se você chegou no mercado, observou que o último ponto rompido foi um topo, você já sabe que a tendência primária é de alta. Se você ver isso ocorrendo no tempo gráfico de 15 minutos, você sabe que a tendência primária é de baixo. Se você ver isso aqui ocorrendo no 15 minutos, você sabe que você está em uma tendência primária de alta. No caso aqui, o que ocorreu? O preço ele caiu, formou um fundo, o preço ele desceu, rompeu esse fundo. Quando rompe esse fundo, você tem essa condição aqui, olha. Significa que você está dentro de uma tendência de baixa. Se você identificou que você está em uma tendência de baixa, certo? Como é o caso aqui, porque rompeu o fundo anterior, observa onde está o parabólico SAR. Se o parabólico SAR estiver por cima do preço, perna de tendência de baixa, que é o que a gente busca. Se o parabólico SAR estiver por baixo do preço, significa que estamos em um pullback, tá bom? Guarda sempre isso na mente de vocês. E agora aqui, pessoal, nessa situação, nós tínhamos o preço ele rompendo o fundo, o que significa que nós entramos em uma tendência de baixa, nós tínhamos o parabólico SAR por cima do preço, o que significa que nós estamos dentro de uma perna de tendência de baixa, e nós temos as médias cruzadas para baixo. Significa que nós temos força na tendência de baixa, que é tudo que a gente busca. A gente busca uma perna de tendência e nós buscamos força nessa perna de tendência. E nós temos isso daqui. Isso significa que agora eu posso ir para o tempo gráfico de 1 minuto e operar apenas vendido. No setup que eu estiver utilizando, eu vou ignorar
todos os sinais de compra. Depois que eu percebi que o preço ele rompeu o fundo, certo? Rompeu o fundo e eu percebi todas aquelas condições, até coloquei uma seta aqui, olha só, aqui mostrando que o parabólico já estava por cima do preço. Eu percebi também que as médias estavam cruzadas para baixo. Daí eu fui lá no tempo gráfico de 1 minuto. Fui no tempo gráfico de 1 minuto, tá aqui em cima nessa aba aqui, olha, e abri a minha operação, entendeu? Esperei o sinal de entrada no meu setup no tempo gráfico de 1 minuto e abri a minha operação. Depois eu voltei para o tempo gráfico de 15 minutos para ficar observando, né, se ainda continuaríamos dentro de uma perna de tendência de baixa e se nós continuaríamos tendo força nessa tendência. Fiz a minha primeira operação e aí eu tenho que me perguntar, poxa, eu ainda estou em tendência de baixa? Sim. Por quê? Porque o último ponto que foi rompido foi um fundo. Então eu ainda estou em uma tendência primária de baixa. A outra pergunta que você tem que se fazer é o seguinte: você ainda está dentro de uma perna de tendência de baixa? Sim, porque o parabólico está por cima do preço. Ok. E por último, o que você tem que se perguntar? Eu ainda tenho força nessa tendência de baixa? Sim, porque as médias são cruzadas para baixo. Ok, isso significa que eu posso voltar para o tempo gráfico de 1 minuto e dentro do meu setup, dentro da minha estratégia no tempo gráfico de 1 minuto, a estratégia que eu escolher, eu posso buscar por operações. E aí, cara, mais à frente nesse dia, acabou que no tempo gráfico de 1 minuto eu não tive nenhuma oportunidade aqui, tá, de abrir operações. Mais à frente nesse dia, olha o que acontece. Bate no parabólico SAR, joga o parabólico SAR para baixo. Significa o quê? Iniciamos agora um pullback. Nós tínhamos aqui uma perna de tendência, olha de baixo, iniciamos um pullback. Se o parabólico SAR está por baixo do preço, nós temos um pullback. E se o parabólico SAR está por baixo do preço, significa que não vale mais a pena acreditar nessa tendência. Significa que a perna de tendência acabou. Aí aqui, pessoal, eu estava fazendo uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Eu estava desenhando o que eu acreditava que provavelmente iria acontecer, né, que é o preço voltar a fazer uma perna de tendência. Não significa que vai acontecer, né, mas eu estava desenhando aquilo que eu acreditava que provavelmente o preço iria fazer. Aí, pessoal, acaba que ocorreu aquilo que eu desenhei para vocês, aquilo que eu tinha desenhado enquanto estava operando na realidade. Olha, o preço ele caiu, pegou o parabólico SAR, jogou o parabólico SAR para cima. Significa o quê? Significa que nós estávamos dentro de uma nova perna de tendência de baixo. Nós já temos força, olha só, as médias são cruzadas para baixo. Parabólico está por cima do preço, significa novamente, repetindo, estamos dentro de uma perna de tendência de baixa. Está tudo liberado para eu buscar por operações no tempo gráfico de 1 minuto. Está tudo propício para fazer isso, tá bom? Aí eu fui no tempo gráfico de 1 minuto, abri a minha operação, abri a operação lá e voltei para o tempo gráfico de 15 minutos. Daqui é o tempo gráfico de 15 minutos, como vocês podem ver. Voltei para o tempo gráfico de 15 minutos para que eu continuasse observando se ainda estávamos em uma perna de tendência de baixa. E estamos ainda dentro de uma perna de tendência de baixa, porque olha só, o parabólico está por cima do preço. E também voltei aqui para identificar se ainda temos força nessa tendência de baixa. Nós temos, uma vez que olha só, média azul cruzada para baixo da média vermelha. E aí tudo que eu tinha para fazer agora era esperar, porque eu já tinha executado corretamente a minha estratégia no tempo gráfico de 1 minuto, seguindo exatamente o contexto. Aí nós tivemos outro ganho nesse pregão, seguindo totalmente o contexto de mercado, né, que eu ensinei para vocês aqui, o contexto objetivo. Vale a pena você acreditar na tendência até que acabe a perna de tendência, ou então até que acabe a força da tendência. Então aqui estávamos em uma tendência de alta, daí o preço ele rompe o fundo, iniciou aqui uma perna de tendência de baixa, porque o parabólico SAR estava por cima do preço. Essa perna de tendência, essa tendência de baixa, ela tinha força, porque as médias estavam cruzadas para baixo. Valeria a pena acreditar nessa tendência aqui até que acabasse a perna de tendência, ou seja, até que o parabólico SAR fosse para baixo do preço, ou até acabar a força da tendência, ou seja, quando as médias se cruzarem para cima. As médias se cruzaram para cima, acabou a força da tendência de baixo. E aí você pararia de operar a sua estratégia no tempo gráfico de 1 minuto. Da mesma forma que se você está em uma tendência de alta, que é o caso aqui, você está dentro de uma tendência de alta, você vai continuar acreditando nessa tendência de alta até que acabe a perna de tendência, como acabou aqui, olha, o parabólico já foi para cima do preço. Ou até que acabe também a força da tendência.
Percebe que aqui, olha só, as médias elas se cruzam para baixo. Significa que acaba a força da tendência. Aí você sabe que não vale mais a pena você acreditar na tendência. Não vale mais a pena você no tempo gráfico de 1 minuto abrir operações. E aqui no caso também o preço ele pega o parabólico SAL, olha, joga o parabólico SAL para cima do preço, significa que você está em uma perna de pullback. A partir do momento que o preço volta a fazer perna de tendência, ou seja, o preço ele volta a ter o parabólico SAL por baixo do preço, e as médias se cruzam para cima, significa que você pode voltar a acreditar na tendência. Você pode voltar a acreditar na força da tendência primária. Amanhã nós teremos aula de reforço sobre esse conteúdo aqui no Telegram, tá bom, pessoal? E vocês podem repetir essa aula aqui quantas vezes vocês quiserem, para que vocês entendam de uma maneira completa tudo que foi ensinado aqui. Vou ficando por aqui, cara, e até a próxima aula.